A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, está em todo lugar, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus vestido de carne. Ele é esse único Deus maravilhoso e misterioso. O único Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito, e que está dentro de todo aquele que creu e o recebeu. Que a paz desse Senhor maravilhoso esteja na minha vida e na tua vida. Amém? Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Amós, capítulo 8 hoje. Amós, um profeta de Deus que profetizou para o povo de Israel, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele profetizou para o reino do norte e o reino do sul, porque Israel já estava dividido em duas partes. Reino de Israel e reino de Judá, o norte e sul, 10 tribos e 2 tribos. E essa profecia dele aconteceu 2 anos antes de um grande terremoto que é citado em toda a Bíblia, esse terremoto que aconteceu naquele tempo. Esse terremoto vai acontecer de novo em toda a terra, no 6º selo do livro de Apocalipse. É uma advertência de Deus. Vocês serão julgados. E que pena que Israel não se converteu, não deu atenção à palavra de Deus por meio de de Amós. Porque Deus ainda tinha esse desejo que o povo mudasse, se arrependesse, se voltasse para Ele, abandonasse a idolatria e o tivesse como único rei, único Deus. Isso não aconteceu, veio o julgamento de Deus. Vamos ver o que é que Deus vai falar conosco aqui no capítulo 8 de Amós. O Senhor Jeová, glória a Deus, assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra. Então, quando o povo abandona Deus e troca Deus por imagens de escultura, por materiais que Deus criou, ouro, barro, pedra, madeira, e faz desses materiais ídolos para tomar o lugar de Deus, e presta reverência e se inclina e adora, vem a maldição de Deus sobre o povo dele. E aí começa a violência. Tudo aquilo que está no coração do diabo começa a se manifestar no meio daqueles que praticam essas coisas. Agora não se tem mais misericórdia dos miseráveis e nem dos pobres. Dizendo, passará a lua nova para vermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Então a corrupção, junto com a idolatria, ela se manifesta no meio do povo. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas de trigo. Então vamos oprimir os desfavorecidos. Poucos ricos, muitos pobres, e os pobres sofrem por causa dos ricos. E a corrupção é implantada. Olha o que Deus diz no versículo 7. Na Bíblia está escrito que o homem não deve jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Mas aqui no capítulo 7, olha o que Deus, o Criador, faz. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O que mais ofende o coração de Deus? Idolatria. Quando as pessoas adoram imagens de escultura. Este é o pecado capital da Bíblia. Não tem um pecado na Bíblia que se compara à idolatria. Você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Qual é o pecado capital? Idolatria. Por causa disso não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada e submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Deus estava avisando para Israel que eles seriam totalmente destruídos. O reino do norte, depois que Jeroboão foi rei, foi muitos reis. Nenhum deles se afastou do pecado de Jeroboão, que fez bezerros de ouro para o povo adorar, dizendo que era Deus o Criador. Qual foi o fim do reino do norte? Tiglat-Pileser, rei da Assíria, destruiu totalmente o país. E trouxe muitos povos para morar na terra deles, para que nunca mais eles pudessem voltar. E o reino do sul? Por fim, também foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E aí, como nós já lemos nos capítulos anteriores, sobrou um pedacinho da orelha e um pedacinho das mãos, das patas do cordeirinho, porque o resto o leão comeu. Então houve um remanescente que depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia voltaram para Israel. E Israel hoje é fruto daquele pedacinho da orelha e das pedacinhos das patas do cordeirinho. E tornarei as vossas festas em lutos e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos e calvos sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos vivendo esse momento. É um momento que na terra também há miséria e pobreza em alguns países. Mas a maior parte da população mundial vive abastada de comida e de água. Mas o Senhor falou que Ele enviaria fome da palavra de Deus. Você tem fome pela palavra de Deus? Aí as pessoas vão comer a palavra de Deus nas religiões, se decepcionam com as religiões, com seus líderes religiosos. E se decepcionam com Deus. A religião não foi Deus que fez, não, foi o diabo. Porque a religião divide o povo de Deus. E se divide o povo de Deus, não é Jeová Deus que fez isso. Quem fez isso? Satanás, o inimigo de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo que Ele vai enviar fome pela palavra de Deus. Mais ou menos assim, quando a gente está caminhando na cidade e você passa perto de uma churrascaria e você sente aquele aroma de churrasco gostoso, você fala, que cheirinho bom. Aí você procura onde que está o espetinho assando, aquela fumacinha saindo. E aí você vai lá, só de você sentir o cheiro e ver a fumacinha te dá fome. Você quer comer aquele churrasquinho. Quando você ouve a palavra de Deus sem fermento, sem religião, é como esse cheiro, esse aroma agradável da palavra de Deus, aquela fumacinha do churrasco, que você fala assim, essa palavra vem de Deus e eu quero comer ela. Qual é a palavra de Deus? É a Bíblia. Você mesmo deve ler a Bíblia. Leia. Tire as suas conclusões, fale com Deus, aprenda com Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fome você terá de lê-la e de obedecê-la. Você vai chegar num momento que você vai romper com o sistema religioso. E você vai falar assim, não, meu único Deus é o Criador dos céus e da terra, e Jeová Deus. Ele mora dentro de mim. Eu sou povo dele, comprado com o sangue dele. Eu não tenho nada com o sistema religioso. Aí você se torna um rebanho e ele é o pastor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então a fome tem, mas as pessoas procuram nas religiões, e lá encontram a palavra de Deus com fermento, não mata a fome. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede.
quando chegou o julgamento, que a Assíria veio e devastou o país, e o rei da Babilônia devastou o país de Israel, todos os jovens se desmaiaram, acabou suas forças, acabou a alegria, acabou a festa de casamento das virgens, acabou o mosto, acabou a fartura. Agora foram levados como escravo quem não morreu, porque a maioria foi morto. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Isso aqui é os bezerros de ouro de Jeroboão. E como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então a parte do norte do povo de Israel, o reino de Israel, que é as 10 tribos, nunca mais se levantaram. Porque seguiram no pecado de Jeroboão, acreditando que bezerros de ouro era Deus, criador dos céus e da terra, que foi colocado em Dan e Betel. E eles caminhavam por esse caminho de Berseba para ir adorar essas imagens de escultura. O julgamento de Deus é certo. Nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus. Tudo isso que aconteceu no livro de Amós vai acontecer novamente com o povo de Deus e com o povo de Israel, judeu. Depois do cativeiro da Babilônia, voltou um pouco para Israel. Mas eles nunca mais foram uma nação poderosa. Foram agora escravos do Império Romano. E 500 anos depois da volta da Babilônia, Jesus veio, que é Deus vestido de carne. Os judeus não receberam ele como Rei da Glória. Pediram que ele fosse crucificado e que o sangue dele caísse sobre o povo judeu. E caiu. 35 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, no ano 70, os judeus foram novamente destruídos pelo Império Romano. Quase 2000 anos se passaram e os pedacinhos da orelha e das patinhas que não foram comidos pelo leão voltou para Israel. 1948, faz mais ou menos 70 anos. E novamente os judeus vão passar pela grande tribulação. Depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, que vai obrigá-los a adorá-lo como Deus, ele vai fazer uma imagem dele, uma estátua dele, e vai colocar dentro do templo em Jerusalém, que será reconstruído. E por 1260 dias eles serão forçados a adorar aquela imagem. Haverá um remanescente dos judeus que não vai se curvar. E por fim, no finalzinho da grande tribulação, na guerra de Armagedon, todas as nações da terra estarão contra Israel, igual Hitler tentou fazer. E esse pouquinho de gente que sobrou de Israel vão clamar: Jeová Deus, nós vamos perecer? E a sua aliança? Abraão, Isaque e Jacó. E o Messias, que o Senhor prometeu? Que ele já até veio. Ele virá, não lá na manjedoura, em Belém, mas ele virá como Rei da Glória para salvá-los. É a guerra do Armagedon. Acabou o governo humano. Israel será salvo. Os exércitos da terra serão destruídos por Deus. Na grande tribulação, na guerra de Armagedon. Vai começar o milênio, o reino milenar, onde esta nação se tornará a nação poderosa da terra. Todas as nações estarão submissas ao governo político de Israel, de Jerusalém, a capital do mundo. Mas eu e você não somos judeus, somos? Talvez alguns judeus estejam ouvindo essa palavra, mas a maioria não é judeu. Você creu no Senhor? Você creu que Jesus Cristo é Deus? Que Ele morreu e ressuscitou por você? Você já chamou ele para morar dentro de você? Você é um judeu. Judeu da tribo de Judá. Porque o Espírito de Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, está dentro de você. Você faz parte da igreja e ele é o pastor dessa igreja. Só tem uma igreja. Não tem duas, só uma. E esse tempo de calamidade está chegando. Porque as pessoas hoje têm fome da palavra de Deus e não encontram muita palavra de Deus, encontram o fermento da religião. Hoje só se encontra prosperidade, milagres, curas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos cristos. Vai surgir bastante ainda.
e milagres, maravilhas acontecendo no meio daquele negócio ali. E o que rola? Idolatria e dinheiro, corrupção, fermento. Aí a grande tribulação vai chegar para os judeus, 1260 dias, e para todos os gentios. Se você é igreja e você é fiel, você não será deixado. O Senhor prometeu em Apocalipse: o vencedor eu o livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas se eu e você somos povo de Deus, estamos envolvidos com idolatria, com todo tipo de corrupção, nós seremos deixados na grande tribulação, para sermos provados igual os judeus serão. Ninguém compra, ninguém vende sem a marca do governador mundial. Se eu e você ficarmos e aceitarmos, nem o nosso nome estava escrito no livro da vida, está em Apocalipse. Mas se você não aceitar, você vai morrer de fome, de sede, de doença, preso por causa do Senhor. Se você suportar e passar por essa prova, você também será um vencedor para governar com Cristo no reino milenar. Mas você vai sofrer a grande tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos falar com Ele? Senhor, obrigado pelo teu servo Amós. Avisou o povo antes que o cativeiro e a destruição chegasse. E o povo não creu, Senhor, e sofreu as consequências. Senhor, nós queremos ser o remanescente que será arrebatado vivo antes da grande tribulação. Nós não queremos ser deixados para a grande tribulação. Mas por causa, Senhor, dos nossos pecados, se formos deixados, nos dá força, Senhor, de não aceitarmos a marca do governador, de reconhecê-lo como Cristo, porque ele é o anticristo. Abençoa o teu povo, Senhor, na face da terra. Senhor, nos ajuda a vermos a tua revelação na tua palavra. Senhor, tira todo outro Deus que tenha no nosso coração, todo tipo de idolatria. Limpa o nosso coração, Senhor. Nós somos totalmente do Senhor. Nos ajuda a termos um coração brando, Senhor, para nós entendermos a palavra por meio de Amós e nos convertermos para sermos salvos do fim. Ajuda-nos, Senhor, a crermos hoje na tua palavra. Amém. Deus te abençoe. Leia o livro de Amós, são poucos capítulos. Você vai ser muito iluminado com essa palavra. Vamos ler toda a Bíblia? Que Deus nos abençoe. Amém.